Bom, gente, vamos a mais uma dica então. Preste atenção, olha só, você já deve ter visto, né, vários vídeos aqui sobre temas da FCC, os seus temas clássicos. E aí eu trouxe aqui no curso o tema clássico número um da FCC, que aparece 50% das suas provas. Não é bem o tema, né, como eu disse para vocês, é o assunto do qual são extraídos, do qual é extraída a maior parte dos temas da Fundação Carlos Chagas. Então, diversidade cultural ou diversidade sociocultural, né, conforme você queira entender, é a base de tudo. Não adianta fazer redação da FCC sem entender essa questão. Entender pelo menos o conceito, né, conforme eu disse para vocês, entender o conceito, entender os fatos relacionados, porque os fatos relacionados nos fazem predizer qual é a tendência temática da F, tanto que chegando pertinho da prova, por exemplo, chega uma prova do TRF, vai chegando perto da prova, fica fácil acertar o tema e vocês já sabem que só olhar os comentários, se vocês olharem nas minhas redes, por exemplo, como que o pessoal fala, olha, Júnior acerta tema. Porque os fatos relacionados nos conduzem dentro daquele assunto, tá certo? Da multicultura, ao tema da FCC. Isso não é difícil, tá? Se você falar assim, vai cair tema sobre diversidade nas provas da FCC este ano, olha, se ela for fazer redação, é um grande candidato a tema extrair diversidade cultural de várias formas, tá? Eles podem discutir isso, como eu digo para vocês, né, dentro de discursos de intolerância, dentro de discursos de, por exemplo, de direitos, né, expansão de direitos para grupos, reconhecimento de direitos, etc. Falamos também muito, vocês podem observar que a gente falou bastante sobre alguns pensadores que orbitam em torno deste assunto. Não precisa ser exatamente esses aqui, eu já tem aluno que eu já vi nas redações que gosta de trabalhar com outros pensadores, tá certo? Eu preciso colocar pensadores em todas as provas da FCC? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas é que quando você olha as redações que estão em primeiro lugar, né, a maioria soube fazer uma boa conjunção entre os exemplos, tá certo? E os pensadores, tá bom? Quando eu rio assim, é porque eu fico feliz, né? Tal, boa parte são meus alunos, então eu fico feliz nesse sentido. Eles conseguem fazer uma boa junção entre fatos do cotidiano e observação desses pensadores, como que isso vai se amalgamar. Bom, e aí vem a tarefa mais difícil, que é o quê? Estruturar o texto. Então, a partir desta aula, né, você que está conosco no curso passa a ter uma série de exemplos que são feitos aí com base em temas da Fundação Carlos Chagas, são feitos com base em redações que foram aprovadas em concurso. A gente vai fazer um ajuste, por quê? Porque nem sempre aquela redação que foi corrigida lá em 2015 ou 2016 ou 2017 vai servir para 2019. A banca muda o tamanho, o peso da mão, tá? Dependendo da concorrência. Então, às vezes, você vai encontrar, por exemplo, eu tenho um aluno que tirou R$ 100 no TRE de Roraima. Mas quando você traz aquela realidade daquela redação para, por exemplo, um TRT da nona, né, que é um pouco mais concorrido, não é a região, é a concorrência que dita dificuldade. Aí você vai notar que aquela de Roraima não conseguiria os 100 pontos pela qualidade das gerações do TRT da nona ou do TRE de Pernambuco, que são tribunais bastante concorridos, tá certo? O TRT de Minas, que é uma coisa escandalosa de concorrência, né? Concorrências bem pesadas mesmo. Então você tem essas questões. E aí, cada redação é uma situação, então eu tenho que trazer, mesmo sendo uma redação X, eu tenho que adaptar para a realidade que nos espera. Bom, eu trouxe um tema aqui, eu vou dar um conselho para você estudar de forma inteligente. Você pode ver que eu tentei, aliás, não, eu tentei não, eu consegui deixar esta redação aqui numa página só. Qual é o meu conselho? Eu vou dar o mesmo conselho que eu fiz com o pessoal da Polícia Rodoviária e em cujo concurso o único aluno que tirou total na prova foi nosso aluno, né? E os nossos 14 primeiros alunos acima de 19 pontos, uma prova que valia 20. Digo para vocês, o que vocês vão fazer? Imprimir essa página aqui, tirar 3 cópias. Acho que 3 cópias é de bom tamanho, tá? Depois eu corrijo essa minha fala, mas acho que 3 cópias é de bom tamanho. Eu vou fazer 3 comentários, porque são 3 grandes critérios.
eu vou explicar como essa redação ela traz para você muitas lições em gramática. Não é para você não errar, apesar de ela valer menos pontos, mas é para você não errar. Como que essa redação está bem estruturada e como que o seu conceito está bem aplicado. Tem problemas? Tem. Nunca existe uma redação 100%. Lembrando que ela foi uma redação adaptada. Tudo bem? Então eu vou te dar 3 grandes dicas. Para cada tema clássico da FCC, nós vamos aprender a lidar com estruturas diferentes até você encontrar qual é a estrutura mais adequada para você. Mas você vai ver que todas as estruturas, elas vão ao encontro dos aspectos avaliativos da banca, que é muito importante que você tenha essa autocrítica. A capacidade de entender que a sua redação está dentro da autocrítica, dos aspectos avaliativos da banca. É isso que conta. No final de tudo é isso que conta. Às vezes eu vejo algum aluno, eu coloco uma dica, por exemplo, no YouTube, vem um aluno e fala assim, mas essa redação não tá boa. Eu falo de acordo com que aspecto, porque se eu pegar uma redação do CESP não é boa, por isso aqui nunca, tá? Se você pegar uma redação do FCC e for adaptar para uma VUNESP, vai dar diferença. Então, é o critério que pesa, não é o que... falar de concurso de redação aí já é beleza de escrita, aí já é outra coisa, são prêmios literários, é outra questão que não pesa, tá bom? Então vamos pegar o texto, primeira questão. Qual que vai ser a sua primeira correção, Júnior? Vamos ver os elementos gramaticais, vamos começar por baixo? Vamos, melhor ainda. Primeira questão, o tema ideal de sociedade em contraposição a respeito à diversidade. Como eu vou falar primeiro dos elementos gramaticais, que são interessantes, né? Eu vou falar de coesão dentro do elemento gramatical, tá, gente? Eu não vou falar de coesão na parte estrutural, mas vou falar aqui de uma vez, já ajuda bastante. Então vamos lá. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, que consiste na ação dos indivíduos para o benefício de um coletivo social. Prestem atenção. Olha só, quando você vai explicar, vocês gostam muito de explicar com vírgula antes do que, do relativo que, direto, não é? E aí vocês correm o risco de errar o tipo de oração, porque você precisa construir ou uma oração adjetiva restritiva, que é aquela que é sem vírgula, ou uma oração adjetiva explicativa, que é a que tem vírgula. E elas têm diferença de sentido, e os examinadores estão muito preparados para analisar essa diferença de sentido. Então, vou te dar uma dica. Em vez de trabalhar com o que, trabalhe com o que. Sabe por quê? Esse o é o demonstrativo, aquilo o qual consiste. Quando você joga o demonstrativo aqui, você só pode causar restrição, mas antes dele só pode ter vírgula. Então, é uma estrutura que você nunca mais vai errar. E aí você não precisa ficar atrapalhado com conjunção, nem com pronome relativo, nada disso. Então, veja, ó. O ideal de sociedade associa-se à ideia de Durkheim sobre a noção de consciência coletiva, vírgula, que consiste, não. O que consiste, que aí, gente, é vírgula o que, tá? É vírgula o que sem vírgula. Perfeito? Então, de olho. O que consiste na ação dos indivíduos para o benefício de um coletivo social. Ponto. Tal ideal, no entanto, vamos ver essa conjunção aqui, ó. Opa! Essa conjunção é importantíssima nas provas da FCC, porque ela que vai direcionar o seu senso crítico. Nós vamos falar lá na parte na correção de conteúdo sobre o senso crítico. Eu quero que todos os meus alunos que me assistem, não é? Que estão aqui de olho, prestando bastante atenção aos vídeos, que eles tenham esse compromisso de trazer a conjunção adversativa, uma conjunção concessiva logo para a introdução. Certo? Existem situações que ela não vai aparecer, mas aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas 90% dos casos ela vai aparecer. Por quê? Porque você parte do senso comum, vai criar diversidade. Bom, mas vamos à gramática, que é o que nos interessa. Muita gente cria essa diversidade no início do período. Ó, a pessoa faz isso aqui, no entanto. Não é? E o que acontece? A pessoa vem aqui, coloca vírgula aqui, não é isso? Não é isso que passa pela sua cabeça? Pois bem, gente, deixa eu explicar. A gramática normativa diz que não existe essa vírgula. Não. Mas por que muita gente coloca? Por hábito. Parece que é uma pausa. Isso aqui lembra... Sabe por que as pessoas colocam? Porque a expressão no entanto, aí eu quero explicar para vocês. Ela é tanto conjunção adversativa quanto expressão adverbial.
O problema é você entender quando você está usando como conjunção e quando você está usando como expressão adverbial. Aí que está a questão. É tão sutil que os próprios professores de redação se atrapalham nessa correção. Então você vai ter professores, corretores, que vão julgar que essa vírgula está errada e haverá professores corretores que entenderão que ela estará correta. Qual foi a saída que nós, professores, né, de redação, criamos? Em vez de você começar, então, com o uso dessa expressão no início do período, jogue para uma intercalação. Qualquer passagem do próximo período. Por quê? Porque ao intercalar, a vírgula vai ser obrigatória, independentemente de ser conjunção ou ser adjunta adverbial. Entendeu a lógica? Tudo bem? Então, mais, né? Vamos lá. Tal ideal, no entanto, diverge do respeito à diversidade, porque considera a singularidade, porque desconsidera a singularidade, tira o plural, que eu falei que vocês não têm redação perfeita, né? Porque desconsidera a singularidade, cria estereótipos e impede a negociação de direitos. Vamos ver esta enumeração que apareceu aqui, ó. A partir deste porquê. Você vai ver que 3 situações foram enumeradas. E como que elas foram enumeradas? Ó, vou grifar para vocês. Por meio de verbos. E como que estão esses verbos? Todos flexionados no presente. É aí que está. Quando você for enumerar alguma coisa, né, a gente chama de coordenar. Coordenar quer dizer somar, tá? Então você pode somar elementos por meio de vírgula, por meio de ponto e vírgula, por meio de conjunção e, por meio de conjunção ou, sim, porque o ou pode ter uma ideia inclusiva. Então, quando você vai fazer essas coordenações, é muito importante que você respeite um princípio maravilhoso denominado princípio do paralelismo. Paralelismo não é gramática, mas hoje é muito cobrado em concurso, tanto na prova de português quanto na própria redação. Ele faz parte da elegância fraseológica. E como a banca vai analisar suas expressões, né, na área gramatical, ela também vai analisar a forma como você escreve as coisas. Não é só gramática, concordância, né, crase, etc. Aprenda a trabalhar com paralelismo. Ou seja, tudo que você enumerar tem que pertencer a uma mesma categoria gramatical. Se você está numerando com substantivo, então só substantivo. Se você usou verbo, use verbo para todos os elementos enumerados. E este verbo precisa estar na sua mesma forma nominal ou no seu mesmo tempo verbal, tá? Seu tempo e modo verbal. Então, isso se chama paralelismo. Aí você faz um parágrafo com elegância. Perfeito? Aliás, eu vou falar de coesão, gente, na parte de estrutura, tá? Melhor, vou respeitar a análise da banca. Vamos lá. E aí a redação segue. Preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos indivíduos de uma sociedade. Ponto. Nesse sentido, a defesa da igual dignidade para todos desconsidera, como postula Charles Taylor, a singularidade dos indivíduos. Na concepção de Taylor, a ideia de igualdade traz consigo uma visão homogeneizante, né, impeditiva do advento de políticas específicas de gênero, de raça, para a correção de desigualdades históricas. Vamos lá. Preliminarmente, o que é isso aqui? Adjunta adverbial, vírgula. Júnior, posso colocar depois do verbo, fazendo aquela mesma jogada da conjunção? Pode, inclusive até mais elegante. Cabe, vírgula, preliminarmente, vírgula, discernir, entendeu? Depois, nesse sentido, adjunto adverbial, vírgula. Júnior, posso jogar depois? Pode. A defesa da igual dignidade, a defesa da igual dignidade para todos, desconsidera, vírgula, nesse sentido, vírgula, como postula. Tudo bem? Então você pode jogar depois também e fazer aquela intercalação. Você tem que procurar um local de encaixe. A escolha é sua, tá? Desse local de encaixe tem que ter um pouco de coerência, né? Então, quando você for apresentar a sua fonte, a sua conformidade, a sua compliance, vamos dizer assim, o que você vai fazer? Você tem que colocar também entre vírgulas. Por quê? Ora, porque isso é adjunto adverbial de conformidade, tá? Entre vírgulas. Na concepção de Taylor, adjunto adverbial de conformidade, vírgula. A ideia de igualdade traz consigo uma visão homogeneizante, vírgula, porque você vai explicar. Impeditivo do advento de políticas específicas de gênero e de raça. Perceba que nós temos a conjunção e aqui,
E a preposição e foi para antes de gênero e depois de raça, e antes de raça. Ou seja, você equilibrou. O que se chama isso? Princípio do paralelismo. Essa compreensão de igualdade geral fere o respeito à diversidade, pois se disseminam visões estereotipadas do outro. Ao estudar os modelos de compreensão que o Ocidente tem do Oriente, Eduardo Said demonstra, por exemplo, como a construção desses estereótipos serve à pretensão de subjugação de uma cultura pela outra. Islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação. Então, viu por que a gente quis fazer uma adaptação, né? Para a gente mostrar o maior número de eventos gramaticais que a gente pudesse comentar com vocês. Então vamos lá. Essa compreensão, por que essa? Olha, eu comentando coesão, mas não tem jeito. A gente não consegue desprender coesão de gramática. Por que essa? Essa compreensão. Por que não esta compreensão? Porque você está se referindo a uma compreensão que foi ditada anteriormente. Mas essa referência, preste atenção ao português da sua professora, ela foi feita sem que houvesse, vou até mostrar para você aqui, ó, sem que houvesse no período ou no parágrafo anterior a expressão compreensão dita do seu ponto de vista mais objetivo. Você não tem essa palavra compreensão. Então, como não existe a palavra compreensão, eu não estou resgatando exatamente a palavra compreensão, a ponto de eu usar o pronome esta, que é um pronome bem cirúrgico, ele vai exatamente no ponto, na palavra compreensão. Então ele traria essa palavra. Ou seja, se a palavra não está lá, eu não uso o pronome, tá? Se eu não repetir, né, essa palavra, eu não uso o pronome com ST. Em compensação, eu uso o SS porque eu entendo que o que está escrito aqui é uma forma de compreensão, tanto que é uma concepção. E aí eu uso o essa para me referir a essa ideia de uma forma mais geral, mais pulverizada, entendeu? Veja se ficou claro para você. Essa compreensão de igualdade fere o respeito à diversidade. Vírgula. Antes de depois, gente, a gente não usa ponto final, a gente usa vírgula. Todos os elementos explicativos, eles são precedidos de vírgula. Pois, porque, tá certo? O próprio que explicativo, o que você já sabe que vai usar mais do que o próprio que. Tudo bem? Então, pois se disseminam visões. Vamos lá, uma questão muito importante, cereja do bolo, aquilo que todo professor, corretor nota e a gente não pode errar. Será que se dissemina visões ou se disseminam visões? Quando você usar a partícula C, você precisa fazer um exercício mental de transformação de vozes verbais. Se disseminam visões, visões são disseminadas. Quando você nota o plural, ao reescrever mentalmente, você chega à conclusão de que isso aqui só pode ficar no plural, tá? Só pode ficar no plural, pois se disseminam visões estereotipadas do outro. Ao estudar modelos de compreensão que o Ocidente tem do Oriente, vírgula. Por que essa vírgula, professora? Porque você começou com oração subordinada, olha só. Não tem preposição aqui, não tem verbo aqui, essa vírgula é obrigatória. Veja que sempre quando você começa com preposição ou conjunção, você vai ter que colocar uma vírgula no início do período, tá? Eduardo Said, né? Tira essa vírgula, ela não está errada, não existem redações perfeitas, ela está errada, porque você está separando o sujeito do verbo. Cuidado. Ele demonstra, olha a continuidade, veja que, por exemplo, vai ficar entre vírgulas. Por que ele vai ficar entre vírgulas? Tem preposição, isso aqui é um adjunto adverbial, de exemplificação, tá? Então ele demonstra como a construção desses estereótipos serve, cuidado que o núcleo é construção, a construção serve à pretensão de subjugação de uma cultura pela outra, ponto. Islamofobia é o aspecto reducionista dessa subjugação. Então vamos corrigir aqui algumas coisas. Islamofobia tem que vir entre aspas, por quê? Porque você está usando um neologismo, uma palavra criada, né? Quando a gente usa termos estrangeiros, palavras que criamos, temos que colocar sob aspas. Tá bom? Palavras estrangeirismo, gírias,
palavras construídas, sentidos que queremos dar de forma diferente do seu sentido usual, a gente tem que colocar sob aspas. E vamos ver se você aprendeu. É dessa subjugação ou desta subjugação? Júnior, é desta. Perfeito. Por quê? Porque você acabou de mencionar a subjugação aqui. Então você tem que usar o pronome mais preciso, o pronome de primeira pessoa demonstrativo com ST e não com SS. Se não tivesse a expressão subjugação, tivesse a pretensão de dominação, por exemplo, aí eu usaria o SS para fazer essa busca um pouco mais pulverizada, sinonímica, mas não exata, tá bom? Então, perfeito. Vamos mais com português aqui, dica gramatical para você se dar bem. Soma-se a esse fator negativo o não reconhecimento de direitos. Professora, tem partícula C. Veja o que é somado. Soma-se a esse fator o não reconhecimento. O não reconhecimento é somado, portanto, soma-se no singular. O não reconhecimento é somado. Perfeito. Tudo bem? E por que é esse fator negativo, professora? Porque eu não escrevi a palavra fator negativo, portanto, SS. Né? Acho que já aprenderam, né? E esta negação aqui, Júnior não tem palavra negação escrita, mas tem um derivativo, então esta já é um derivativo. Ou seja, mais é a mesma raiz, tá vendo? Então, é esta negação que torna vulnerável a comunidade LGBTI e a comunidade negra. Vou ler tudo primeiro, tá? Resultado disso. No Brasil, mais de 50% de transexuais relatam ter sofrido algum tipo de violência e mais de 65% da população desempregada é negra ou parda. É a cruel situação de desamparo dessas camadas sociais alijadas do sistema político. Por isso que a gente adapta a redação para trazer mais e mais informações, né? Se eu trago a redação original, eu não consigo todos esses eventos. Vamos lá. Gente, soma-se a esse fator, você já entendeu, né? Que eu não tenho o fator negativo aqui, então tem que ser com SS. É esta negação, aí já tem derivativo, tem a ideia de negação escrita aqui, pronto, ST, que torna vulnerável a comunidade LGBTI. Professora, eu não teria que usar essa sigla primeiro por extenso, para depois eu usar a sua forma de sigla? Vou explicar para você a questão. Quando você tem uma sigla muito conhecida, como LGBT ou LGBTI, ONU, tá? Sigla de partidos, né? PT, PSL, PMDB, seja o que for, você não precisa ficar explicando essas siglas. Nesse caso, não, tá? Quando você tem siglas também muito extensas, por exemplo, IPEA, certo? O que acontece com essa sigla? Ou mesmo a sigla LGBT, ou siglas estrangeiras. Se você sabe que você dispõe de 30 linhas para escrever, certo? Então, o examinador também ele usa de bom senso. Se há uma sigla que vai ocupar muitas linhas, ou que se o aluno a estendesse, ele praticamente iria ultrapassar as 30 linhas, o examinador não liga. É claro que se você pega uma sigla como IPEA, por exemplo, né, e você tem linhas ainda para escrever, e você quer usar a sigla dentro do seu modo formal, você vai escrever o nome extensivo, colocar entre parênteses de preferência, evite usar travessões para isso, evite, porque redação é perigoso, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai usar essa sigla sucedendo a forma extensiva e depois você pode usar a sigla à vontade, tá bom? Nesse caso, a gente já está no final da redação. É impossível você desmembrar essa sigla toda. A sigla ela é absurda de grande. Outra coisa, ela já é bastante conhecida. Mas tem uma palavrinha aqui, Júnior, intersexual, que de repente o examinador pode não conhecer. Não, mas a maior parte da sigla o examinador conhece. LGBT, tá bom? E a comunidade negra. Resultado disso, por que é disso? Porque é o resultado do que foi passado e não o resultado que vai ser falado. Se fosse o resultado daquilo que vai ser falado, nós usaríamos resultado disto, tá? Sendo o resultado do que já passou, aí o que nós temos? Resultado disso, tá bom? E como a palavra resultado não está aqui, você usa SS. Aí vem no Brasil, mais de 50%. Professora, como que eu faço a redação dos algarismos? Vamos lá. Se o seu algarismo ocupa
uma só expressão, você faz por extenso. Por exemplo, 50, que já não tem mais trema, não é? 20, 100, 10. Você faz na forma extensiva, na sua forma extensiva, isso. Se você tem um algarismo, né, que um numeral que vai ocupar 2 algarismos ou 2 palavras, aí você busca a forma mais econômica. O que é mais econômico, 2 palavras ou 2 algarismos? Os algarismos. Então você deixa em forma de algarismo, certo? Professor, então 50 está errado. Não está, vou explicar a vocês por quê. Quando os numerais são acompanhados de simbologias, percentuais, certo, gente? Símbolos de pesagem, símbolos de qualquer tipo de medida física, aí você deixa em forma de algarismo, tá? Mesmo assim você deixa em forma de algarismo. Por quê? Porque isso aqui já representa mais um elemento para a escrita, então você usa a forma econômica. É como se você estivesse gastando mais palavras, entendeu? Para escrever. Eu vou colocar entre parênteses, não, tá? Esqueça aí. Só um caso de ata, não é? Mas não é o caso aqui. E aí vem. É cruel a situação de desamparo dessas camadas. Por que dessas camadas sociais? Tudo bem que ele está falando dos transexuais e da população negra ou parda. Como não escreveu exatamente camadas sociais, então você vem com SS. Bom, vamos para o final, dica gramatical, né? Contra tal sistematização de sociedade ideal que não reconhece a pluralidade social, Habermas propõe o diálogo como meio de negociação de direitos. Ponto. Trata-se de um diálogo que precisa se afastar do ideal de dominação social e aproximar-se das diferenças por meio da inteligibilidade e da verdade. Então vamos lá? Olha só. Aqui você já não quer mais ficar usando SS, nem ST. Ou você está inseguro. Use o demonstrativo tal, tá? Use o demonstrativo tal, porque te ajuda bastante. Que aí você foge dessa dúvida que você tem. Veja que a linguagem, gente, ela tem recurso para tudo. Para tudo. Por isso que eu quero trabalhar muitos exemplos comentados com vocês no curso. Por conta disso, a linguagem tem assim, muitos recursos para tudo. E a vantagem é que a gente está começando bem antes, né, do concurso. Então dá para passar por todos os exemplos e fazer redações cada vez mais seguras. Então vamos lá. Tal sistematização de sociedade que não reconhece a pluralidade social, né, contra tal, Habermas propõe um diálogo como meio de negociação. Trata-se. Gente, trata-se. Por que trata-se sempre no singular? Tomar cuidado com este verbo. Eu prefiro que vocês não usem este verbo. Mas preferência não quer dizer não. Se você souber usar, pronto, você está usando um verbo bem formal para redação sem problema nenhum. De certo modo até erudito quando você usa bem. Esse verbo só pode ser usado no singular, ele não aceita o sujeito. E tem um detalhe, cuidado para você não compor sujeito para ele. Veja que você só não pode colocar nada antes, tá? Senão você pode acabar fazendo uma composição de sujeito. E sempre depois dele, preposição de, trata-se de quê? Porque às vezes o aluno, por exemplo, os alunos do Tribunal de Contas, eles têm mania de fazer isso aqui, Trata-se o parecer, né? Eu quase morro. O parecer de análise. Não, porque quando eles fazem isso, o parecer se torna sujeito de tratar-se, não tem preposição. Ou seja, o parecer se trata de análise. Não pode. Esqueça isso aqui. Trata-se de análise. Certo? E aí, gente, veja só. Trata-se de um diálogo que precisa se afastar do ideal de dominação e, olha o paralelismo. Precisa se afastar e aproximar-se ou se aproximar, tá? Veja que é o mesmo verbo, é infinitivo e infinitivo. Viu a conjunção e? Então, é isso que você tem que fazer, tá? Por meio da inteligibilidade e da verdade. De alguma coisa e de outra. Percebeu? Professora, tem umas palavras repetidas que eu notei. Alto lá, né? Algumas expressões realmente parecem... Tem que tomar cuidado. Eu vou explicar o que é repetição útil e o que é repetição inútil.
Algumas repetições, elas são muito importantes. Elas têm finalidade coesiva. Eu gosto de explicar isso até mais na coesão, tá? Então vamos lá, é a questão vocabular, que é corrigido também a expressão. Existem expressões que têm finalidade coesiva, que, por exemplo, a FCC aceita. Mas eu falo para vocês, como é que tem diferença de um processo seletivo do outro? O Enem já não aceita a repetição vocabular como finalidade coesiva, entenderam? Então é essa questão que se impõe, você tem que entender o seu processo seletivo, tá? Então você tem o seguinte, ó, o ideal de sociedade, aqui tá assim, tal ideal. Como aqui veio acompanhado de um pronome, a repetição dessa expressão é necessária porque você está trabalhando, perdão, não é que é necessária, ela não é incorreta e é pertinente ao jogo porque você está trabalhando a coesão como um mecanismo de ligação entre partes. Então você joga o pronome e reforça o vocabulário. Perfeito. Sem nenhum problema quando você faz repetição por coesão. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês uma repetição inútil, que a gente não pode usar porque vai dar problema. Por isso que eu preciso adaptar a redação, estão entendendo? Exatamente para mostrar os problemas e as soluções. Preliminarmente, cabe discernir que o ideal de sociedade não reflete a singularidade dos indivíduos de uma sociedade. Nesse sentido, a defesa de igual dignidade para todos desconsidera como postulateiro a singularidade dos indivíduos. Se aqui você diz que não reflete a singularidade, depois você diz que desconsidera a singularidade, veja que essa palavra não está sendo usada como elemento de coesão, mas mera repetição, ou seja, quando essa repetição acontece, você perde pontos em, atenção, expressão, você perde ponto de expressão e você vai perder ponto em estrutura. Por quê? Porque você, na verdade, não conseguiu fazer uma composição progressista, tá? Lembre que progressão, se você observar nos elementos avaliativos da FCC, progressão é uma palavra de avaliação. Então, quando você faz isso aqui, você comete um errinho muito famoso denominado circularidade, que é um dos erros mais perseguidos pela Fundação Carlos Chagas em concurso público. Perfeito? Então, cuidado com problemas de circularidade, que são causados principalmente pela dificuldade de avanço vocabular. Quando o aluno ele tem muita dificuldade de redação, gente, a circularidade ela não é provocada só por uma palavra, não. Ela é provocada por um todo, tá? Quando esse aluno tem dificuldade, a circularidade é provocada por um todo. Ele erra mesmo várias questões. Ele vai repetindo muitas expressões ao mesmo tempo. Quando o aluno é muito bom em concurso público, né, o que esse aluno faz? Ele comete pequenas circularidades que são vocabulares, que o examinador às vezes percebe dentro de dois critérios e pune os dois critérios, né? Ou ele percebe essa simplicidade aí de erro num critério só e acaba punindo na expressão, que é o critério de menor valor. Júnior, esse tipo de variedade de retirada de pontos não prejudica o aluno? Claro, claro. Mas vamos lembrar que nem tudo no texto é tão objetivo assim. Então, os examinadores dispõem de uma certa discricionariedade para fazer esse julgamento. Então, quanto mais amadurecido é o examinador, naturalmente, mais você vai passar aperto na mão dele. Essa que é a questão, tá? Ou, quanto mais amadurecido também, né, tem o outro lado, de ele perceber que tem aquela coisa do examinador mais carinhoso, poxa, eu vou tirar ponto aqui em expressão, por que eu vou tirar em estrutura? Perfeito, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica, né? A gente segue no curso com a parte estrutural, a parte de conteúdo também deste material.